Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre placa de motor elétrico. Eu tô com eu peguei uma apostila aqui da WEG, inclusive eu já tenho esse livro que eu tenho esse livro, eu tenho aqui nas minhas coisas. Então uma placa de motor aqui da WEG, né? É um livro chamado Instalação e Manutenção de Motores Elétricos da WEG. É uma placa de identificação, né? A placa de identificação contém as informações que determinam as características nominais de desempenho dos motores conforme a NBR 7094. Essa primeira placa é de um motor trifásico, né? Com 3 tensões, eu vou falar depois. E embaixo é de um motor monofásico, né? 110 220. Aqui ele te dá esse símbolo aqui, é da corrente alternada. 1 é de uma fase, modelo C48. Ele está em kW, né? HP em cavalo, 0,37 kW, meio CV, RPM 1720 RPM, é um motor de 4 polos. Regime, atenção, corrente em 110 220, aqui seria a frequência 60 Hz, isolação, fator de serviço, grau de proteção, IP sobre N, né, corrente de partida sobre corrente nominal, rendimento, capacitor, esse aqui é um capacitor de 216 por 259 microfarad por 110 volts, com o capacitor de partida, o capacitor eletrolítico. Aqui é para essa placa aqui condiz que se é um motor de 6 pontas e você tem a possibilidade de ligar tanto no 110 ou no 220 e basta você trocar o sentido de giro, né? Troca 5 pela 6 ou pelo 5 pela 8, depende aqui desse fabricante. Esse aqui é do motor monofásico e aqui é do motor trifásico. Se você dar um pausa no vídeo e seguir, aí ele vai te mostrar passo a passo também. Eu vou mostrar aqui, porque aqui ele está um pouco desfocado, né? Lá, vamos ver se ele vai conseguir abrir bem, ó. O 3, né, o 3 trifásico, o símbolo aqui da senoidal, que é da corrente alternada, 250 a carcaça do centro do furo da ponta do eixo até o pé, dá 250 mm, né, SM Short Merrill, né, que é um motor que tem 2 furos em cada pé, fabricante, 11 do 1, 11 de 2001, aqui é o número de série do motor, categoria N, fator de serviço 1,0. Esse motor aqui é um motor de 75 kW, é um motor de 100 cavalos, 1775 RPM, um motor de 4 polos. Isolação classe 155 graus, 80, o delta T aqui, IP sobre N 8.8, grau de proteção IP55, tensão 220, 380, 440. A corrente para 220, a corrente para 380 e a corrente para 440. Regime DUT SU. Aqui são as ligações. O rendimento do motor, que é a relação entre a potência elétrica e a mecânica. O rendimento de 92,5%. Cosseno φ, fator de potência, 0,87. Pessoal, aqui está um pouco meio desfocado nessa foto aqui, ó. 0,87, tá? Vamos pegar agora o próximo slide aqui. Aqui ele vai me dar então agora a interpretação da placa de identificação para motor trifásico. O 3, né, alternado, se refere à característica de ser um motor trifásico de corrente alternada. 250 SM Short Merrill 250. O número 250 se refere à carcaça do motor e a distância em milímetros, medida entre o meio do furo do centro do eixo e a base sobre o qual o motor está fixado. A notação é SM, derivação do inglês short, curto, e medium, né, médio, short medium, curto e médio. Se refere à distância entre os furos presentes nos pés do motor. Nos demais modelos pode existir também o L, que é o large, né, que é o grande. 11 do 1, igual eu falei para você, galera, está relacionado com o mês e ano de fabricação do motor. Neste caso, o motor foi fabricado em novembro de 2001. Número de série. Essas codificações é o número de série do motor composto por 2 letras e 5 algarismos. Essa notação está presente na placa de identificação de todos os motores trifásicos e monofásicos
grau de proteção IP55, fabricadas a partir de janeiro de 1995. 60 Hz, frequência da rede de alimentação para a qual o motor foi projetado. Isso aqui é importante, ó, categoria N, esse motor. Geralmente os motores que a gente instala, tudo na região que eu trabalho, até onde eu trabalhei na outra empresa, era a categoria N, mas eu já peguei cargas, é categoria H. Eu vou até falar nessa parte desse item aqui, ó. Categoria do motor, ou seja, características de conjugado em relação à velocidade. Existem 3 categorias definidas em norma NBR 7094, que são categorias N, se destinam ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatriz e ventiladores. Categoria H, usados para cargas que exigem maior conjugado na partida, como peneiras, britadeiras, etc. Categoria D, usado em prensas excêntricas e elevadores. Então, esse aqui é a categoria H. Eu estava com um problema numa máquina lá que ele não tinha conjugado para partir bem o motor com carga. Então eu acredito que trocaram o motor e eu acho que o pessoal lá também colocaram um categoria H. Eu cheguei até a comentar com eles lá nesse dia lá. Aqui, ó, quilowatt, HP, cavalo, 75 kW, 100 cavalo. Indica o valor de potência em quilowatts em CV de motor. 1775 RPM, este valor é chamado de rotação nominal, rotações por minuto ou rotações a plena carga. Fator de serviço se refere a um fator que, aplicado à potência nominal, indica a carga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor sob condições específicas, ou seja, uma reserva de potência que se dá ao motor. Então, igual eu falo para os meus clientes, sempre falo assim, isso aqui seria uma gordurinha a mais que você pode aplicar no seu motor, porque geralmente as bombas aqui de roça, de plantação, geralmente os motores já estão no gargalo, já estão com 100% da carga e, querendo ou não, já chega até passar o fator de serviço da placa do motor. O próximo slide aqui, né, lá. Aqui, ó, uma anterior. Há uma capacidade de suportar melhor o funcionamento em condições desfavoráveis. Isolação, classe F, né? Ela indica que o isolante que foi usado neste motor é para caso de sobreelevação de classe DED 80K. São em números de 3 o S, isolante, usado pela VEG. Né? B, sobreelevação de 80K, sobreelevação de 105K. E o H, sobreelevação de 125, 125K. Classe F é para suportar 155 graus. O grau de proteção aqui, né, IP sobre N, é a relação entre a corrente de partida, que é o IP, e a corrente nominal, né, IN. Em outras palavras, podemos dizer que a corrente de partida equivale a 8,8 vezes a corrente nominal. IP55 é o grau de proteção. Indica que o índice de proteção conforme a NBR 6146, o primeiro algarismo se refere à proteção contra a entrada de corpos sólidos e o segundo algarismo contra a entrada de corpos líquidos no interior do motor. As tabelas indicando cada algarismo se encontram no manual de motor elétrico da VEG. Eu vou falar sobre também esse daqui. Agora aqui, ó, tensão 220, 380, 440. São um motor de 12 pontas. São as tensões de alimentação deste motor, possui 12 pontas, né? Cabos que podem ser ligados em rede cuja tensão seja 220 triângulo, paralelo 380, estrela paralelo e 440 triângulo série. A indicação na placa de Y se refere na verdade à tensão de 760, usado somente durante a partida estrela triângulo, cuja tensão da rede é 440. Então, no caso, se a tensão da rede for 440, tensão de linha, fase, você pode fazer um fechamento para ele partir no 760, que é somente partida, numa estrela triângulo, e partiu, obtive 90% da rotação para ele comutar no triângulo. Aqui são as correntes, né, lá 220, 380 no 440, né, lá. Esses são os valores de correntes referentes respectivamente às tensões 220, 380 e 440. Se você pegar a tensão de 220, aqui a corrente, multiplicar por 0,577, você já obtém no 380. E o 440 é só dividir por 2, né? Quanto maior a tensão, menor é a corrente. Regime S1 se refere-se ao regime de serviço que o motor está submetido. Para este caso de carga deverá ser constante em funcionamento contínuo.
se refere ao regime de serviço que o motor será submetido. Para este caso, a carga deverá ser constante e o funcionamento contínuo. Então, tipo, ele pode trabalhar 24 horas por dia durante 365 dias, né? Ambiente máximo é o valor máximo de temperatura ambiente para o qual o motor foi projetado. Quando este valor não está expresso na placa de identificação, devemos estender que este valor é de 40 graus. Altitude indica que o valor máximo de altitude para que o motor foi projetado. Quando este valor não estiver expresso na placa de identificação, devemos entender que esse valor é até de 1000 metros. Aqui na minha cidade, nós estamos a 740 metros do nível do mar, né? Que é o MSL, nível do mar. Isso se chama altitude, né? Então, resumindo, em pés dá 2.400 pés. Em altitude, altímetro, né, 2.400 pés. Em altura, né, o pessoal confunde muito altitude com altura. Altitude se refere ao nível do mar. Né? Quase, então, eu estou aqui na minha cidade, 740 metros do nível do mar. A altura seria do chão, né, até uma determinada altura. Né? Se eu estou lá com um avião, a minha altitude é do avião até o nível do mar e a minha altura é do avião até o terreno. Ao lado dos dados citados acima, temos os esquemas de ligação possíveis na rede de alimentação. Deixa eu ver se ele tem um próximo slide aqui, né? Ele tem mais um slide aqui, ó, para falar o restinho aqui, ó. Logo abaixo dos dados, podemos ver a indicação de rolamentos que devem ser usados nos mancais, mancal dianteiro e traseiro e a sua folga. Para este caso, temos os rolamentos 6314 C3. Temos indicação também o tipo e a quantidade de graxa, gramas, a ser usada e o período em horas que deve ser feita a relubrificação. Ao lado temos a indicação do peso, aproximação de quilogramas desse motor de 4.462 quilos. Isso aqui faz lembrar onde eu trabalhei. Tinha uma pessoa com 2 faculdades, estava cursando, já tinha cursado já o tecnólogo e já estava cursando, estava fazendo engenharia elétrica. Veio perguntar para mim quantos quilos tinha uma tonelada. Falei, nem respondi, deixa para lá, como disse. Rendimento do motor. Que eu vi aqui, ó, que eu lembrei do quilo aqui. Rendimento do motor indica o valor de rendimento. Seu valor é influenciado pela parcela de energia elétrica transformada em energia mecânica, como eu tinha falado. O rendimento varia com a carga que o motor está submetido. Aqui é o cosseno fixo, seria o fator de potência, né? Indica o valor de fator de potência do motor, ou seja, a relação entre a potência ativa e a potência aparente, né? O motor elétrico absorve a energia ativa que produz potência útil e a energia reativa necessária para a magnetização do bobinado. Esse 00022 indica o item do motor que foi programado na fábrica. E para motor monofásico não temos números de série como identificação, somente o item do motor na placa etiqueta. Uma característica a ser observada na placa do motor monofásico é o valor do capacitor. Quando se utilizar no exemplo aqui um de 216 microfarad por 259. Então aqui, pessoal, para vocês, eu vou ver se eu consigo baixar depois esse documento e colocar lá no canal, mas eu vou começar a falar bastante vídeo referente a motores elétricos. Essa apostila é muito importante, muito para a galera também que enrola motor, como eu, também como instala motor, essas coisas, igual que eu faço nos serviços em campo. Começar a passar essas informações para o pessoal aí, né? Vou pedir para vocês aí se inscreverem no canal, dar o like e deixa seu comentário aí. É isso aí, pessoal.